Boa tarde, pessoal. Hoje aqui a gente vai dar continuidade no nosso projeto de pré-cálculo para ajudar vocês e facilitar um pouco essa disciplina que a gente entende que é bastante complicada. Hoje, na semana 2, a gente vai ver frações, operações com frações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Por mais que a primeira semana eu acho que foi bastante trivial que eu passei sobre as operações mais básicas, aqui eu já percebo que o pessoal já encontra uma dificuldade maior, porque primeiro a gente não lida com esses números com essa frequência. Geralmente, por exemplo, esses primeiros exemplos aqui, 1/4, a gente joga na calculadora porque sempre é mais fácil trabalhar com a forma decimal. Só que é muito importante saber frações, porque quando a gente chegar em equações, por exemplo, não vai ter como simplificar um x sobre 4, por exemplo. Você vai ter que trabalhar com ele de forma de fração. Então, por mais que tenha tido a possibilidade de postergar, aprender frações, agora a gente tem que aprender de fato. Então, aqui a gente vai entender um pouco sobre o que são frações, sobre as operações básicas com elas. Exponenciação e radiciação a gente vai ver na semana que vem, que aí que a gente vai ver potenciação e radiciação, né? Aí eu aplico as frações lá direto nos exemplos. Aqui, nesse primeiro slide, o que a gente lê? Frações. Uma forma de se representar números não inteiros, ou seja, 1, 2 e 3, menos 1, menos 2, menos 3, é uma forma inteira de se representar as coisas, o conjunto dos números inteiros. Agora a gente vai ver o conjunto dos números racionais. Os números racionais, todos eles podem ser representados de fração, ou seja, um número que divide outro número. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, ou seja, se você pegar 1 e dividir em 4 pedacinhos, você vai ter 0,25. Eu vou representar aqui desenhando, que eu acho que é bastante relevante a gente poder visualizar essas frações. Então, por exemplo, eu tenho um círculo. E o círculo ele representa o 1 inteiro, né? Só um segundo. O número 1 inteiro. Se eu reparto esse círculo no meio, eu vou ter cada parte representa uma metade desse círculo, ou seja, cada parte representa um meio, né? 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque eu tenho uma parte de duas partes no total. E é sempre muito importante pensar nisso. Quantas partes eu tenho e qual é o tamanho das partes. Porque quanto maior for esse número de baixo aqui, mais vezes eu vou estar dividindo esse número, esse inteiro que eu tenho. Então, por exemplo, 1/4 já vai representar um pedaço ainda menor. Então, é muito relevante você tentar essa análise. Quanto maior o número de baixo for, menor a parte representa, então menor eu tenho no total. Assim como aí se segue, né? 1/8 vai ser a metade de 1/4, então seria um pedacinho menor ainda. Esse pedacinho pequenininho. Então, o número de baixo, quanto maior ele for, menor é o número, a conversão, e o número de cima, quanto maior for, maior a conversão. Então, se eu tenho, por exemplo, esse pedacinho verde aqui, pequenininho, ele representa 1/8, mas se eu tiver 8 pedaços desse, eu vou ter a figura completa de novo. Se eu tiver 16 pedaços desse, eu vou ter duas figuras desse círculo aqui de novo. Então, é sempre frisar essa relação de número. O número de baixo está sendo relevante para a gente entender o quão pequenas são essas partes, e o número de cima, o quanto dessas partes a gente tem. Eu não vou me prender muito a nomes, quociente, enfim, porque eu acho que o relevante aqui é entender o que cada coisa funciona. Com o tempo vocês vão pegando esses nomezinhos aí, produto da soma, enfim, essas coisas mais técnicas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? 0,25 é igual a 1/4. Se você pegar o 1 e dividir em 3 vezes, você vai ter o 0,33333 infinitamente, porque 1 não dá para dividir por 3 usando aquele método lá. 4 dividido por 2. Isso aqui também é uma fração, apesar de poder ser simplificada. E isso é uma coisa que a gente vai abordar agora, simplificação de frações. Eu vou desenhar novamente outro círculo aqui, um pouco mais longe, para poder que esse aqui não atrapalhe a gente. É um círculo mesmo. Eu vou dividir ele em 6 partes.
por liberdade criativa que a gente vai observar, vai concluir que essas 6 partes são iguais. Apesar da gente estar observando que essa daqui ela é maior, vamos supor que seja igual. Se eu quisesse representar só esse pedaço em verde aqui, como eu faria? Eu teria 1 da quantidade total de partes, que são 6. 1/6. Se eu quisesse representar essa parte aqui inteira, que eu estou colorindo de vermelho, o que eu teria? Eu teria 2 partes de 6 partes. Se eu quisesse representar toda essa parte que eu vou colorir aqui de azul, eu teria 3 partes de 6 partes. Se vocês se lembram de alguma coisa, vocês vão observar que isso aqui dá para simplificar. Mas o que significa simplificar? Agora vamos imaginar esse círculo aqui de novo. Esse círculo em preto aqui. Mas que eu dividisse ele só em 3 partes. E vou pegar essa parte vermelha aqui agora. Vou representá-la aqui novamente. O que a gente observa? As duas elas são a mesma, representam a mesma porcentagem, a mesma quantidade da figura total. Essas partes vermelhas são iguais, só que eu dividi o círculo em menos vezes. E por que é interessante sempre simplificar? Porque a gente vai trabalhar com números menores. Porque aqui eu vou representar o quê? Aqui embaixo representa 1/3 da figura total. Isso significa que 2/6 é a mesma coisa que 1/3? Significa. Claro que a gente não vai ficar desenhando isso aqui todas as vezes, tentando encontrar uma forma complicada de perceber a relação dessas frações. Como é que a gente sempre faz? Você vai olhar para o número que a gente tem primeiro aqui e observar. Olha, esses dois números aqui, eles são pares. Ou seja, todos eles são divisíveis por 2. Se eu divido a fração por 2 em cima e embaixo, eu vou encontrar esse 1/3. Então dá para simplificar dessa forma. Se o número divide o de cima e o número de baixo, eu divido os dois e eu encontro a fração simplificada. Por que isso aqui funciona? Porque imagina o seguinte. Se eu pegasse esse número aqui e dividisse ele multiplicasse por 1, o que eu teria? Bom, se eu multiplicar esse número aqui por 1, eu vou ter o mesmo número, não faz diferença. Mas concordam comigo que 1 é a mesma coisa que um número dividido por ele mesmo? Qualquer número, com exceção do zero? Então, se eu tiver 3 dividido por 3, eu vou ter 1. 2 dividido por 2, eu vou ter 1. Ou seja, multiplicar por x e dividir por x ainda não faz diferença, porque isso aqui simplificadamente é 1. Mas e se eu multiplicasse por meio? O que eu ia obter aqui? Bom, meio dividido por meio ainda é 1. Então, ainda assim, eu não estou fazendo nada. Só que, reparem, a gente vai observar aqui um pouco na frente quando eu entrar em multiplicação, mas já passando uma cola, esse 2 vai dividir esse 2, ou seja, divide ele e sobra 1. E esse 6 vai ser dividido por esse 2 também, e vai sobrar 3, e a gente tem novamente 1/3. Por isso que funciona, por isso que você pode dividir em cima e embaixo, porque dividir em cima e embaixo não faz diferença, é como se você estivesse dividindo ou multiplicando por 1. Esse número aqui também, eu vou fazer uma figura para representar ele. Esse azul aqui, né? Se eu tivesse o mesmo círculo, supondo que ele tenha o mesmo tamanho, né? Que eu não vou conseguir representar dessa forma. E eu reparto ele dessa forma aqui. E coloro a metade de azul. O que eu tenho? A mesma parte que essa primeira figura de azul representa. A metade da mesma forma. Só que aqui são 3 pedaços de 6 pedaços. Aqui é um pedaço de 2. Isso significa novamente que 3 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E como é que a gente simplificaria aqui? Os dois números eles são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3
dá 2. É muito relevante que vocês entendam como funciona esse processo de simplificar as frações, porque ele é muito útil. A gente está trabalhando com números agora, mas eventualmente a gente vai trabalhar com letras, né, com incógnitas. E nesses momentos a gente não vai poder jogar na calculadora e só perceber, porque isso aqui na calculadora científica, se você colocar nela, você obtém essa resposta aqui, você não precisa saber fazer. Só que quando a gente trabalha no cálculo, que a gente trabalha com letras, né, incógnitas, valores desconhecidos, que não dá para simplificar, um x com y, por exemplo, vai ser muito relevante usar isso daqui, porque aí a gente vai usar produtos notáveis, outras ferramentas. Aliás, isso aqui já começa a gente já começa a ver nos limites, os polinômios sendo simplificados, enfim. A gente está vendo essa parte aqui primeiro, sobre números, sobre frações, enfim, números mesmo, não incógnitas, mas durante o momento que eu vou tirar dúvidas, eu posso ajudar vocês já com essa outra parte, contanto vocês entendam essa daqui. Com essa base aqui a gente já consegue, eu já consigo tirar a dúvida de vocês, sem problema nenhum. Entendendo a parte das simplificações, agora a gente vai para soma de frações. E por que a gente sempre se complica nisso daqui? Porque é muito simples. No caso, esse caso aqui é muito simples mesmo. De 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Bem, esses pedaços eles são do mesmo tamanho, né? Então é como se eu tivesse o círculo. Esse círculo aqui dividido numa metade. E eu tivesse 3 pedaços desse daqui mais um pedaço só desse daqui. Ou seja, 3 pedaços. Vou representar menorzinho aqui, vai ficar um pouco feio. Mas é só para entenderem visualmente. Eu não vou dar esse exemplo desenhado todas as vezes, não. Se eu tenho 4 metades, é muito fácil de concluir que eu tenho 2 inteiros. Porque essa metade mais essa metade dá 1 inteiro, essa metade mais essa metade dá 1 inteiro, eu tenho 1 mais 1, 2. Mas tá, como é que a gente faria isso daqui de uma forma menos geométrica, menos visual de se encarar? Bem, os pedaços são do mesmo tamanho, então eu posso conservar a parte de baixo sem problema nenhum e só somar a parte de cima. 4 sobre 2 é 2. Excelente, funciona da mesma forma. 3 mais 1, a parte de baixo não serve para falar da quantidade, só do tamanho dos pedaços. Só que aí a gente chega e esbarra no segundo exemplo que eu coloquei aqui. 1/3 mais 1/5. 1/3 mais 1/5 eu não posso fazer isso. Porque esses pedaços eles são de tamanhos diferentes, concordam comigo? Eu não posso, por exemplo, esse aqui eu já vou representar com quadrado. Vou tentar colocar esses quadrados mais ou menos do mesmo tamanho. E vamos supor também que esses pedaços estão divididos de forma igual. Tá, pessoal? Aí, suspensão do juízo, só para poder entender. Eu não posso simplesmente contar esse um pedaço aqui, mais esse um pedaço aqui, e falar, eu tenho 2 pedaços de 3 ou de 5, ou de 2 pedaços de 5, ou 2 pedaços de 8, porque se você somar a quantidade de pedaços, tem 8 pedaços. Por que a gente não pode fazer isso? Porque esses pedaços não são de tamanhos iguais, eles não representam a mesma quantidade. Esse pedaço aqui ele equivale a 0,33, né? Enfim, uma dízima periódica. Esse aqui representa 0,2. Eles, por serem de tamanhos diferentes, a gente precisa de uma forma de poder resolver esse problema aqui. E qual que é a forma de resolver esse problema aqui? Deixa eu só apagar os desenhos de verde. Se eu fizesse isso daqui, eu dividisse esse pedaço aqui mais 5 vezes. Ficou bem desproporcional esses pedaços, mas enfim. Pronto, agora todos os pedaços têm o mesmo tamanho, correto? Só que essa primeira fileira, ou seja, esse primeiro 1/3 que eu tenho, agora eles são 3 pedaços. De quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 15. Não,
pera aí. Calma que eu me confundi que é 1/3, né? Deixa eu pegar a borracha aqui, só um segundo, pessoal. Que não ficou certo. No caso, a parte que eu tinha que colorir é essa daqui. Agora sim, eu tenho 5 pedaços de 15. Bem, vocês se lembram sobre a simplificação que a gente aprendeu agora? Então, esse número aqui ele é simplificável. 5 dividido por 15 vai dar 1/3. Divide em cima e embaixo por 5. Tá, mas aí eu voltei para a fração que eu tinha no começo. Para que eu fiz isso daqui? Para que eu pudesse deixar todos os pedaços do mesmo tamanho, porque agora eu posso só contar. Observem aqui, ó. Esses daqui, agora eles representam o quê? São 3 pedaços de 15. Se a gente dividir em cima e embaixo por 3, a gente vai chegar num quinto da mesma forma. Só que como agora a base é a mesma, os pedaços são do mesmo tamanho. Aí a gente pode só somar eles. 5 mais 3 vai dar 8. 8 sobre 15. Ótimo, 8 sobre 15. Isso aqui é a resposta, então, dessa questão, que eu passei esse exemplo. Tá, mas não existe nenhuma forma mais prática de se fazer isso, porque todas as vezes você não vai desenhar esses quadrados aqui, e como é que você vai saber as vezes que você vai dividir, correto? Deixa eu apagar essa parte aqui agora. Existe uma forma mais rápida de se fazer isso? Existe. Vocês provavelmente já aprenderam como é que faz fazendo o MMC, mas eu não acho que essa seja a forma mais simples de se fazer, principalmente porque ela não funciona todas as vezes. Novamente, às vezes a gente vai trabalhar com letras e a gente quer uma coisa que funciona sempre. O que funciona sempre? 1/3 mais 1/5. Lembra que esse aqui eu aumentei em 5 vezes para poder ter 15 pedaços, né? 5 sobre 15. E esse aqui eu aumentei em 3 vezes para poder ter, enfim, 15 pedaços de novo, o total. Convenientemente, 15, convenientemente não, é de propósito, né? Esse 3 vezes esse 5 dá exatamente os 15 que eu preciso. Porque é como se eu estivesse multiplicando tudo isso aqui por 5 todas as vezes e tudo isso aqui por 3 todas as vezes. E por que eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo propósito? 1 sobre 5 vezes 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. Só que ao invés de simplificar, eu vou fazer o produto, que vocês vão aprender daqui a pouco, 3 sobre 15. Enfim, então esse é o método que a gente vai usar aqui, ó. Multiplica embaixo, a gente encontra esse resultado. E depois a gente multiplica cruzado, porque lembram que esse daqui aumentou em 3 vezes? Tudo. Então vai ser 3 vezes 5, que é 15, 3 vezes 3, que é 3 vezes 1, que é 3. 5 vezes 3 deu 15, 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 3 é 8 sobre 15. Então, fazendo aqui com letras, para a gente poder ver que funciona todas as vezes. Eu tenho A sobre B mais C sobre D. E considerem essas letras como números aqui. Qualquer número. 3 sobre 5, 4 sobre 2, enfim, qualquer número. Qual que é o método que a gente vai fazer? Multiplica embaixo, ou seja, B vezes D. E continua embaixo aqui. E multiplica cruzado. D vezes A mais B vezes C. Vocês podem decorar essa forma de fazer aqui, que sempre dá certo. Com letra, com número, qualquer coisa. Multiplica embaixo, multiplica cruzado. Vou pregar outro exemplo aqui para vocês poderem, para poder ficar mais fácil. 5 sobre 9 mais 3 sobre 5. Qual que é o método que eu acabei de ensinar para vocês? 9 vezes 5, 45. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 3, 27.
25 mais 27 vai dar 52 sobre 45. A gente obteve a resposta. Fácil assim. Funciona, como eu disse, com letras e números. Esse é o método. Multiplica embaixo, multiplica cruzado. Eu sei que essa parte aqui pode ser complicada porque memorizar isso durante a realização dos exercícios pode ser um desafio. Mas com a prática, realizando, fazendo as listas, sempre que aparecer isso aqui, ao invés de você jogar na calculadora e resolver, você treinar o seu cérebro para sempre conseguir lidar com essas situações, porque é muito importante que a gente aprenda frações. Usa em todos os cálculos, todas as físicas, todas as vezes. Agora a gente vai para a próxima página do slide aqui, que é a subtração de frações. Existe uma diferença grande da subtração e da divisão? Da subtração e da soma? Não. Eu dei os mesmos exemplos, né? Primeiro foi 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 da primeira vez, agora vai ser menos 1 sobre 2. Como é que fazia para somar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Só que qual que é o ponto aqui? É que eu não estou multiplicando 2 vezes 1. Eu estou multiplicando 2 vezes menos 1. Então, a gente vai conservar esse sinal de menos aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Sobre esse jogo de sinais, é sempre importante lembrar. Quando os sinais forem iguais, mais com mais, multiplicando um número positivo com um número positivo, eu vou obter um número positivo. Se eu multiplicar um número negativo com um número negativo, eu vou obter um número positivo também. Isso pode parecer estranho, mas é como se você estivesse negando duas vezes alguma coisa. O oposto do oposto. Por exemplo, menos 2. Menos 2 é o oposto de 2. Correto? Menos 2 é o oposto de 2. O oposto de menos 2 é justamente o 2. Então, é como se a gente fosse lá para o mundo dos números negativos e o outro menos trouxesse a gente de volta para cá. Negou duas vezes. Eu não vou fazer, é como se eu fosse fazer. Correto? É um pouco complicado de pegar isso, porque parece contraintuitivo, mas é assim que funciona mesmo. Agora, quando a gente tem produto de números diferentes, ou seja, um número positivo com um número negativo, a gente tem um número negativo. Porque aí só foi para o mundo dos negativos uma vez. A gente negou só uma vez. Tanto nessa ordem, independente da ordem. Se eu tenho mais com menos, eu tenho menos. Nesse caso aqui eu tenho 2 vezes menos 1, eu tenho menos 2. 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Ou seja, se a gente fosse fazer aquela mesma analogia dos círculos aqui embaixo, eu tenho 3 e eu vou lá e tiro um deles aqui. Eu tenho 3. Aí esse, eu tenho somando esse e subtraindo esse, ou seja, eu não estou fazendo nada, porque se eu somo uma coisa e tiro essa mesma coisa, acabaram-se as coisas. Então, meio mais meio, 1 inteiro. Certo? Enfim, agora que a gente entendeu essa parte da multiplicação e a parte da subtração aqui, a gente vai fazer os outros exemplos de uma forma um pouco mais rápida, porque, enfim, é o mesmo procedimento. 1/3 menos 1/5. Como que faz? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. 3 vezes menos 1, menos 3. Negativo com positivo. No caso, positivo com negativo. 5 menos 3, 2 sobre 15. Excelente, funciona da mesma forma. O próximo exemplo, 5 sobre 9 menos 3 sobre 5. 5 sobre 9 menos 3 sobre 5. A gente vai de novo. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 3, 27. Só que a gente vai ter 9 vezes menos 3, menos 27. 25 menos 27 vai dar menos 2, né?
Menos 2 sobre 45. Essa é a resposta do último exemplo aqui. E agora a gente vai para a multiplicação de frações, o produto das frações. O produto das frações ele é menos fácil de se entender, no sentido da representação geométrica, mas ele é mais fácil de se fazer. Porque o que a gente tem? Com multiplicação, a gente tem um grupo de coisas que se repete. Então, a gente tem um grupo de duas coisas. Se a gente tem ele 5 vezes, a gente vai ter 2 vezes 5. Mas e se eu tivesse esse grupo de duas coisas e eu tivesse ele só meia vez? Ou seja, multiplicando por meio. O que a gente tem? Meia vez dele. Eu não tenho 5 grupos, eu tenho meio grupo. Meio grupo é um número só. Então, eu teria só um. Ou seja, eu posso multiplicar por um número e a resposta que eu obter seja menor do que isso. Se eu tenho 5 coisas e eu multiplico por 4 quintos, ou seja, eu vou ter 80% desses 5, o 4 quintos desses 5 eu vou ter 4 coisas. Da mesma forma. Então, qual que é o método de se resolver? Isso daqui todas as vezes. Eu tenho uma letra sobre outra letra aqui. Enfim, novamente, considerem como se fossem números. Um número qualquer. Como é que eu ia fazer? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Tá vendo que é bem simples de se resolver quando é multiplicação. Muito importante que se lembre disso aqui. Então, o primeiro exemplo que eu tinha lá era 3 sobre 2 vezes meio. Ou seja, a metade de 3 sobre 2. 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 2 é 4. Ou seja, eu tenho 3 sobre 4 é a metade de 3 sobre 2. O outro exemplo, qual que é o outro exemplo? 1/3 vezes 1/5. 1/3 vezes 1/5. Eu multiplico embaixo por embaixo, 15. Quando for multiplicação, isso aqui é uma bolinha que, como eu falei da outra vez, a gente não usa mais o x para representar a multiplicação. 1 vezes 1, 1. Ou seja, se eu tiver 1/5 parte de 1/3 parte, eu vou ter só uma parte de 15. E vou representar isso aqui com o quadrado, porque eu acho que fica bem legal de se visualizar isso daqui. Então, eu tenho lá novamente. Calma que esse aqui ficou muito desproporcional. Aqui eu tenho 5 vezes dividido. Eu teria, em primeira instância, 1/3, né? Essa parte aqui inteira. Só que aí eu vou ter só 1/5 dessa parte, ou seja, um pedacinho de 5. Ou seja, são esses 5 pedaços aqui, eu tenho só um pedacinho. Então, o que eu fiz com essa multiplicação? Eu encontrei quanto que eu tenho. 1/5, ou seja, da parte que eu já tenho inteira, eu dividi ela em 5 e peguei só uma. 1/15. Ou seja, eu multipliquei um número pequeno por outro número pequeno e obtive um número menor ainda. 1 dividido por 15 é menos que 0,1. É um número bastante pequeno. Então é bom a gente se acostumar com isso daí, porque na divisão a gente vai ter um paradoxo que é o contrário desse aqui. Uma contradição também não muito intuitiva. 5 dividido por 9 vezes 3 sobre 5. Isso aqui vai ser um exemplo legal. O que a gente observa aqui, primeiramente? A gente está multiplicando por 5 e dividindo por 5. Multiplicar por 5 e dividir por 5 é a mesma coisa que não fazer nada, ou seja, multiplicar por 1. Então, a gente tem 3 sobre 9 no final. Só que 3 sobre 9 a gente também pode simplificar. Dividindo em cima e embaixo por 3, a gente obtém 1/3. Interessante, né? A gente pode simplificar tudo direto. Se a gente não soubesse, se a gente não visualizasse que dá para simplificar, se eu não soubesse que eu posso cortar o 5 com 5, o que eu ia fazer? 5 vezes 3 é 15. 9 vezes 5 é 45. E aqui eu posso simplificar por 15 em cima e embaixo, porque todos esses números são dividíveis por 15. Esse 15 ficou meio feio, mas vocês entenderam. 15 dividido por 15 vai dar 1.
45 dividido por 15 vai dar 3. Então, enfim, independente de você ver ou não de cara que você pode simplificar os números assim, porque multiplicar por um número e dividir por ele é como se a gente não fizesse nada, lá na frente vocês vão, enfim, simplificar da forma tradicional, não tem problema. E agora a gente vai para a divisão de frações, que ela também é bastante contraintuitiva. O que divisão é no geral? Se a gente tem 12 dividido por 4, a gente tem 3. O que 3 representa? Eu sei que 12 é 3 vezes maior que 4. Ou seja, 4 vezes 3 é 12, 12 dividido por 4 é 3. 12 é 3 vezes maior do que 4. Mas e se eu tenho 2 dividido por meio? O que eu vou obter aqui? Quantas vezes o número 2 é maior que meio? Ou seja, eu tenho duas esferas inteiras preenchidas. Quantas vezes isso é maior que meio? Bem, eu preciso de 4 desses daqui para obter esse daqui. E é exatamente isso. 2 dividido por meio é 4. É como se eu pensasse, eu tenho 2 litros de água para poder preencher garrafas de meio litro. Quantas garrafas eu consigo preencher com 2 litros? 4 garrafas de meio litro. Essa é a analogia que eu consegui pensar, que eu imagino que seja mais fácil de se entender. Qual que é o método para se fazer isso aqui que vai funcionar todas as vezes? Na multiplicação, a gente sempre multiplica o de cima pelo de baixo, correto? Então, eu tenho lá A sobre B vezes C sobre D. Vou multiplicar dessa forma. Mas e se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D? Aqui a gente vai fazer uma análise sobre esses números aqui. Concordam comigo que quanto maior a parte de cima, maior é o número? E quanto maior a parte de baixo, mais vezes eu divido essa quantidade que eu tenho. Então, menor é o número, como eu falei lá em cima. O de cima é representado, ele é responsável por fazer o número crescer, o de baixo para o número diminuir. Só que dentro dessa fração a gente tem frações. Então, se eu for fazer a análise daqui de dentro, esse A vai ser representado por fazer o número crescer, e esse B, ele diminui o número de cima, ou seja, vai ser responsável por essa parte de cima ser menor, e, consequentemente, o número inteiro vai ser menor, porque o número de cima vai estar sendo menor. Então, o número a letra A faz crescer, a letra B faz o número diminuir. Embaixo, quanto maior esse número for, menor vai ser o resultado que eu vou obter, ou seja, a letra lá no final, o número, enfim. Ou seja, quanto for maior o C, menor vai ser o número total, concorda comigo? Quanto for maior o número que estiver dividindo, menor é o resultado. D. Quanto maior for esse número, menor vai ser o número de baixo. E quanto menor o número de baixo, maior o todo. Eu sei que é um pouco confuso, porque é muitos maiores e menores, mas a lógica é essa. Quanto maior o D for, menor essa parte de baixo inteira vai ser, e quanto menor ela for, maior o número vai ser. Então, o D também é responsável por crescer. Então, a gente vai ter o A e o D fazendo o número ficar maior, e o B e o C fazendo o número ficar menor. Então, a gente vai relacionar isso de que forma? A resposta disso aqui vai ser A vezes D dividido por B vezes C. Que, ora bolas, é a mesma coisa que A sobre B vezes D sobre C. Vocês provavelmente já ouviram essa regra. A primeira conserva a primeira e inverte a segunda. D sobre C é justamente o inverso de C sobre D. Então, a gente tem a primeira vezes o inverso da segunda. Outra forma que vocês podem pensar é que os números que estão próximos se multiplicam e os números que estão distantes se multiplicam. Eu vou fazer de todas essas formas para vocês poderem
para poder simplificar isso daqui, porque eu sei que a divisão de frações ela é um pouco mais complicada. 3 dividido por 2 sobre meio. 3 dividido por 2 sobre meio. O que eu falei? A primeira, conserva a primeira fração, a fração de cima é a primeira fração, no caso, e multiplica pelo inverso da segunda. Como eu falei anteriormente, se a gente tem um número multiplicando e um número dividindo, a gente corta os dois e a gente obteve 3 aqui. Ou seja, 3 meios dá 3 vezes o número meio. Se a gente tivesse 1,5 litro para poder encher quantas garrafas de meio litro? 3 garrafas de meio litro. Mas como eu falei, existe aquela outra forma. Os números que estão próximos se multiplicam, ou seja, e continuam embaixo, né, no caso. Esse vezes esse e esse vezes esse, que é 6 sobre 2, que vai dar 3 também, porque a gente divide em cima e embaixo por 2. Enfim, eu acho essa forma aqui mais fácil de fazer. A primeira vezes o inverso da segunda. O próximo exemplo que a gente tem aqui é 1/3 sobre 1/5. 1/3 sobre 1/5. 3. Não, calma. Eu representei errado aqui. Sobre 1/5. A gente vai fazer o quê? Conservar de cima e multiplica pelo inverso. O que é o inverso? Deixar a fração de cabeça para baixo. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 5 sobre 1. 1 vezes 5 vai dar 5. 3 vezes 1 vai dar 3. A gente podia usar novamente aquele método. Esses que estão próximos eles vão se multiplicar, vai ficar o 3 aqui embaixo. O 5 vai multiplicar com o lá de cima, porque eles estão longe. 5 sobre 3 a gente obtém a mesma resposta. No final é a mesma coisa, são formas diferentes de se pensar. 5 dividido por 9. Um adendo aqui no slide eu coloquei com a barra, porque eu não consegui deixar isso aqui tudo de fração. Mas lembra que 3 dividido por 2 com essa barra aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2. É a forma de representar a mesma coisa. 5 dividido por 3 sobre quantos? 3, não, 5 dividido por 9, peraí. 5 dividido por 9 sobre 3 quintos, ou 3 dividido por 5. Fazendo outro método primeiro, esses números aqui eles estão próximos, eu vou multiplicá-los. 9 vezes 3, 27. Esses aqui estão distantes, 5 vezes 5, 25. Caso eu não goste dessa técnica, eu posso fazer do outro jeito. 5 sobre 9. 9. 3 sobre 5 é a mesma coisa que a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 5 sobre 3 é o inverso de 3 sobre 5. 5 vezes 5 é 25. 25. 9 vezes 3 é 27. A gente obtém a mesma resposta. E é dessa forma que a gente vai acabar a aula de hoje. É simplesmente uma revisão de frações, porque eu sei que frações eles são um assunto bastante delicado, como eu falei no início da aula. A gente acaba que não usa muito, enfim. É muito importante revisar isso aqui, porque em breve a gente vai ver como é que a gente trata equações, e essas equações vão ter frações, vão ter potências, vão ter todas essas coisas que a gente viu até agora. E é muito importante que a gente veja equações, porque, enfim, o cálculo ele é apenas um estudo aprofundado das funções. E funções nada mais são que equações de duas variáveis, se a gente encara dessa forma. Enfim, espero ver vocês na próxima semana. Agora eu vou disponibilizar a lista para vocês poderem entregar daqui uma semana. Então, eu não sei se vocês começaram, enfim. A lista ela é bem simplesinha, eu peço que vocês façam. Vocês conseguem fazer rapidinho. Que no final, eu e o professor, a gente vai conseguir um certificado para vocês. É interessante que vocês façam esse mini curso de pré-cálculo, assim por assim dizer. Enfim, boa sorte no curso. Espero ver vocês também na aula de tirar dúvidas que eu vou dar para vocês no final de semana. Então, no sábado ou domingo, ainda não decidi quanto gravo esse vídeo. Aí eu vou abrir aqui 1 hora de live. Aí vocês podem fazer qualquer pergunta, não necessariamente perguntas relacionadas só às listas que eu passei, mas enfim, aos conteúdos que vocês já estiverem vendo.
Eu estou vendo limites, eu estou vendo derivadas, a gente está em integral aqui. Integral é bastante difícil, acho que não cabe mais a gente ver essa parte. Eu tiro dúvida em relação a isso também, sem problema nenhum.